Olá, boa noite a todos vocês que estiverem aqui ao vivo, quem estiver no link. Hoje a gente vai ler Números capítulo 23, continuação daquela mensagem, daquelas mensagens que Deus foi enviando, né, através de Balaão, super importantes. Foi muito especial a gente falar ontem, né, sobre quando Deus quer parar um plano nosso, quando, né, ele tá ali na frente, a gente não vê. E aí as coisas a gente vai, teima, e ele vai lá e tenta de novo parar, e tenta de novo parar. E, né, um dos exemplos que a gente viu ontem é que mesmo ele tentando parar e de vez em quando a gente tentando o mesmo caminho, né, de teimosia, digamos assim, ele está sempre presente, né? E isso foi muito lindo também, uma das partes dessas histórias. Então, hoje a gente vai continuar nesse capítulo, né? Nessa parte em que Balaão e Balaque estão ali. Balaão como o profeta, né? Que mexe com ocultismo e tudo mais, ah, que é pagão, né? E Balaque, o rei, que estava implorando para Balaão poder. Como é que é o nome, meu Deus? Esqueci o nome da palavra agora, mas que ele pudesse tirar a bênção de Israel, do povo de Israel. E aí Deus entrou em cena ontem e Deus falou, né? O que Deus abençoa, ninguém pode tirar a bênção. Balaão falou isso no caso. Então, agora a gente vai começar essa primeira mensagem de Balaão. A gente viu ontem, né? Mas a gente vai voltar aqui agora para hoje e saber o que é que Deus de fato está fazendo nessa história. Muito importante desses personagens, inclusive como é que é o nome do bichinho, gente? Esqueci agora. Enfim, da jumenta, obrigada, da jumenta que falou pela primeira vez, né? Falou de voz mesmo. Então, algo muito interessante. Esses três personagens, Balaque, Balaão e a jumenta, e obviamente o anjo de Deus, a gente entendendo como Cristo aparecendo lá e parando a jumenta até que Balaão pudesse ver o que estava acontecendo. Então, vamos fazer nossa oração para a gente continuar nossa leitura de hoje. Senhor Jesus, obrigada por esse momento de encontro nosso aqui, obrigada porque o Senhor nos usa e nos une o tempo inteiro, de acordo com a tua vontade. Obrigada porque a gente aprende, Senhor, com a leitura de ontem, com a diante de ontem, em relação a Balaque, Balaão e a jumenta também, a gente aprende que muitas das vezes em que a gente tem teimosia na nossa vida, em alguma coisa, algum ciclo se repetindo, a gente sabe que é o Senhor dali tentando parar alguma coisa, tentando nos mostrar algo para que a gente possa mudar, como o Senhor fez com a jumenta e com Balaão. Então eu peço, Senhor, que nessa leitura de hoje a gente possa, que o Espírito Santo possa nos revelar aquilo que está escondido sobre os nossos olhos. Sabemos que o Senhor esconde coisas dos nossos olhos, do nosso coração, dos nossos ouvidos, muitas vezes para provar nossa fé, muitas vezes para ver o nosso interesse em algo seu, muitas vezes para que a gente também seja poupado de algo, né? E eu peço para que o Senhor hoje nos desvende, desvende os olhos, nosso coração, nossos ouvidos espirituais, para a gente ouvir aquilo que o Seu Espírito quer de fato proclamar e nos dizer. Seu Espírito, meu Deus, é o autor da palavra sagrada e a gente precisa dele para que seja traduzido em nossos corações aquela mensagem que o Senhor precisa passar para que a gente aprenda a andar não somente contigo, mas sendo mais de ti e menos de nós. Senhor, nos abençoe, nos livre dos males, Senhor, que diabo nenhum do seu exército, nenhum dos seus soldados no exército possa nos ver, nos tocar e que nossos planos estejam sempre alinhados com os seus. Que o Senhor nos ensine conforme a tua vontade. Então, que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor me use como canal, que o Espírito Santo nos revele e faça aquilo que é necessário para que a gente ponha a sua palavra em prática. E agradecemos essa oportunidade de poder alimentar o nosso espírito como necessitamos, Senhor. Obrigada porque o nosso espírito, ele não passa fome nessas lives. Obrigada porque nós estamos cada vez mais, Senhor, lendo e nos conectando e tendo compromisso com a sua palavra, principalmente por aqui também nessas lives. Então, obrigada, Senhor, e que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre. Em nome de Jesus, eu entrego essa live em tuas mãos, Pai, e também consagro ela a ti. Amém. Vamos lá. Então, capítulo. Vocês já mandaram 8 mensagens aqui, eu vou ver daqui a pouquinho. Quer dizer, deixa eu ver logo agora aqui, peraí. Só um oi, né? Eba, oi, 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 tá, tá, tá. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui. Capítulo 23. A primeira mensagem de Balaão. Balaão disse a Balaque:
construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Vocês viram que ontem foi isso que eles pararam nessa parte, né? Em que ele pediu, ele foi lá mostrar pela terceira vez, foi lá mostrar a Balaão todo o deserto e falou: vamos lá nesse lugar aqui para você ver esse povo, porque pode ser que Deus se agrade e queira de fato amaldiçoar esse povo, os israelitas. E a gente sabe o que Deus falou ontem em relação a isso. Então ele preparou essas ofertas, né? Balaque seguiu as instruções de Balaão, lembrando que ele está colocando aqui nesse ritual aqui, né? O que é necessário, o que era necessário para ter acesso a Deus, né? Então era dado tudo isso. No caso aqui dele é pagão e tudo mais. Mas Balaque foi lá e falou para ele: olha, construa aqui esses 7 altares para essas ofertas aqui, para que Deus possa falar comigo, né? Para ver se Deus vai falar comigo. Então Balaque seguiu as instruções de Balaão e os dois foram e ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto aos holocaustos, enquanto eu vejo se o Senhor irá ao meu encontro. Ele está ali fazendo tudo mais que ele precisa fazer, né, para Deus entrar em contato, mas assim, eu vou ver se o Senhor vai, né? Depois lhe direi o que ele me revelar. Em seguida, subiu sozinho até o topo do monte, sem vegetação, e Deus veio ao encontro dele. E Balaão disse: preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. O Senhor deu a Balaão uma mensagem para o rei Balaque: volte até onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou e... Só um minuto. Só um minutinho aqui. Porque eu tenho a sensação de que isso aqui a gente foi ler isso ontem. Pera, não, hoje, peraí. Gente, por isso, estou lendo errado. É 24, não é 23. Logo achei esquisito. Pera, 24, pronto. Quando Balaão percebeu, isso passaram todas as mensagens, e aí agora começa. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Em vez disso, voltou-se em direção ao deserto, onde viu o povo de Israel acampado de acordo com as suas tribos. E essa é a imagem daquela cruz que a gente tem, com as tribos todas separadas, conforme Deus tinha colocado, né? Com com o tabernáculo no meio e as tribos fazendo, né? Formando uma cruz. Então, quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar e não de amaldiçoar, como Balaque estava pedindo que fosse, né? E ele falou no finalzinho do 23 ali: vou te trazer aqui. Aí ele mostrou todo o deserto sem vegetação e falou: vem, porque vai que Deus se agrada e você consegue tirar a bênção, amaldiçoar esse povo. Mas quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava, ele não recorreu à adivinhação. Como falamos ontem, né, que ele é pagão e ele tem acesso ao ocultismo, tem acesso a coisas de adivinhação, mas que Deus não deixou de usá-lo para tal propósito. Ele transmitiu a seguinte mensagem. Desculpa, peraí. Então, o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele transmitiu a seguinte mensagem. Essa é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza. Ele limpou, lembra que ele limpou, ele estava em cima da jumentinha, ele limpou os olhos, ele abriu os olhos dele. A mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, né? Para que não haja ninguém dizendo, mas ele tem visão porque é um dom, visão aqui, veja bem. A visão concedida pelo Todo-Poderoso Deus. Porque existe ocultismo, existem coisas hoje em dia que é dado do diabo às pessoas, acesso a coisas para enganar as pessoas, desvirtuar as pessoas, fazer as pessoas dependerem daquele que vê futuro, que vê coisas, não a Deus e tudo mais. Então, ele está falando de Balaão nesse específico momento, está dizendo daquele que ouve as palavras de Deus, porque, né, ele disse, inclusive, para Balaque, falou, eu não posso falar nada para você que não seja vinda de Deus, que não seja palavras que Deus colocou na minha boca, né? Então, vinda do todo, concedida pelo Todo-Poderoso, a gente falou dos dons que Deus dá também, que se curva com os olhos bem abertos.
Como são belas suas tendas, ó Jacó. Ele está olhando todas as tendas, né? Não se esqueçam disso. Jacó, obviamente, Israel. Como são lindas suas moradas, ó Israel. Estendem-se diante de mim como palmeiras, como jardins à beira do rio. São como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Águas jorrarão de seus baldes, e suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito. Ele é forte como o boi selvagem. Devora todas as nações que se opõem a ele. Despedaça seus ossos e com flechas as atravessa. Como leão, Israel se agacha e se deita. Como leoa, que tem coragem de... Peraí. Como a leoa, quem tem coragem de acordá-lo? Sejam abençoados os que abençoarem e amaldiçoados os que amaldiçoarem. Isso aqui é para Israel, tá? Isso aqui não mudou. A nação que abençoa Israel é abençoada. Nação que não abençoa Israel não é abençoada. Israel é o povo de Deus. Não são pessoas e nações lutando contra um povo. É lutando contra Deus. O que a gente viu que ontem falou, que Deus falou ontem? Não adianta como é que fala? Jogar a praga, não adianta tentar tirar a bênção de Israel, porque Israel é abençoado. É isso que Deus falou ontem, né? Eu só não vou voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, porque eu não lembro qual foi o versículo especificamente, a gente ainda tem para ler, mas eu vou voltar, no finalzinho da live a gente volta ali, só para a gente falar sobre essa parte específica sobre Israel. Então, seja abençoados os que abençoarem, os que o abençoarem. Isso é válido até os dias de hoje. Como eu falei ontem, Deus ainda conserva até que chegue e acabe o Apocalipse, a sua ira sobre Israel. Mas é Deus lidando com Israel. Não outras nações, outros povos, outras culturas, outras crenças, né? Isso não, porque Deus tem o direito de ter a sua ira sobre Israel, de não ter passado essa ira sobre Israel, né? De aplicar Apocalipse depois do capítulo 2, 3, que é onde nós entramos e saímos também, em relação à nação de Israel. Mas enquanto existir Israel, enquanto existir o povo de Deus, sejam abençoados os que o abençoarem e amaldiçoados os que amaldiçoarem. O rei Balaque se enfureceu contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, gritou: Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e em vez disso você os abençoou 3 vezes. Vá embora, volte para casa. Eu lhe prometi uma grande recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão disse a Balaque: Você não se lembra do que expliquei a seus mensageiros? Eu lhes avisei, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, mensagem que ele mandou no capítulo anterior, no outro, né, que a gente leu. Eu não poderia fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Avisei que eu só poderia falar aquilo que o Senhor dissesse. Agora volto para o meu povo. Mas primeiro lhe direi o que esse povo fará ao seu povo no futuro. Então ele está vendo tudo que tem a ver com ver o futuro é Deus mandando, né? E obviamente, só quem pode revelar o futuro é Deus. Ah, mas o diabo tem acesso de fazer não sei o que, não tem. Quando as pessoas que hoje em dia acreditam em coisas, pessoas que veem futuro, né, que leem palma da mão, que leem as coisas tudo mais, né, isso tudo são como é que fala? Materiais que nós entregamos, né, ao diabo, porque como está escrito na Bíblia, ele fica rondando como um leão, pronto para abocanhar, e ele fica rondando, então ele tem o exército dele, obviamente, ele não é onipresente, então o diabo não pode estar aqui em todos os lugares, Deus somente é onipresente, mas ele tem os seus discípulos, né, ele tem o seu exército, então às vezes coisas que você fala, lugares que você vai, às vezes está conversando com um amigo, melhor amigo, ou com alguém da sua família, qualquer coisa, contando planos, isso tudo o diabo tem acesso, porque está saindo de você, ele está ouvindo, ele está, né, e ele ronda, fica rodeando. Aí, quando ele quer usar
uma pessoa específica, né? Para tirar ela do caminho de Deus, da dependência de Deus, né? Porque se você não sabe do futuro, você fica dependente de Deus para os seus planos, para a sua história, para o seu futuro, para tudo aquilo que você quer na sua vida. Mas quando você não tem Deus e você cai na armadilha, aí ele usa pessoas para dizer, olha, você é super isso, isso, isso. E a pessoa vai, como é que ele sabe? Você vai ter isso, isso, isso. A pessoa, mas é exatamente isso que eu queria. Então, não é para a gente entender que isso não é algo da gente se surpreender, porque o diabo faz isso. Agora, futuro, futuro mesmo, biblicamente falando, principalmente, né? Óbvio, não há ninguém que passou o futuro, que falou do futuro, que não tivesse sido usado por Deus. Profetas e profetas e profetas por Deus. Cristo por Deus, e por aí vai. Tá, mas aí em Samuel tem a bruxa, né? Que a bruxa em inglês, de fato, é o nome bruxa mesmo. A bruxa, ela, por Deus. Tanto que Deus enviou Samuel na fumaça, né? Na visão ali, para que ele pudesse falar sobre o futuro para o rei Saul. Então, Deus é o único que tem acesso ao futuro. Ok? E aqui agora ele está usando esse profeta, como a gente viu aqui, toda essa mensagem que ele acabou de falar, contra a vontade do Senhor, não posso fazer nada, etc. E Deus está revelando para ele o futuro e mandou ele dizer a Balaque o que seria, o que aconteceria, o que o povo de Israel faria ao povo dele. Balaão transmitiu a mensagem, transmitiu a seguinte mensagem. Essa é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza. A mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que possui. Olha que lindo, porque isso aqui é a mensagem que está repetida. Deus começou lá em cima dessa mesma forma e aqui da mesma forma. Então, é vinda de Deus, né? Que possui conhecimento dado pelo Altíssimo, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos abertos. Mesma mensagem que falou ali em cima. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Tomará posse de Edom e conquistará o seu inimigo, Seir, enquanto Israel marcha adiante em triunfo. De Jacó surgirá um governante que destruirá os sobreviventes de Ar. Então Balaão olhou na direção do povo de Amaleque e transmitiu a seguinte mensagem. Amaleque era a primeira de todas as nações, mas seu destino é a destruição. Em seguida, Balaão olhou na direita dos queneus e transmitiu a seguinte mensagem. Sua habitação é segura, seu ninho está apoiado nas rochas. Os queneus, porém, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Balaão concluiu sua mensagem com essas palavras. Ai, quem pode sobreviver quando Deus fizer essas coisas? Navios virão do litoral de Chipre, oprimirão Assur e afligirão Éber, mas eles também serão destruídos. Então Balaão se levantou e voltou para sua terra, e Balaque também seguiu seu caminho. Bom, finalizamos aqui a live de hoje, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Eu vou voltar aqui no 24 rapidinho, só para a gente poder falar sobre o que a gente falou ontem. Na verdade, quem, né, assistiu a live de ontem já viu, mas para esse momento aqui eu queria só falar sobre. Pera só um minuto. Menos para Israel, mensagem de Balaão, os holocaustos, cada vez voltava lá, mensagem de palavras, né? Isso aqui é lindo, peraí. Isso aqui é lindo porque a gente falou de ontem, né? Que Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez falou e não agiu, alguma vez prometeu e não cumpriu. Ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou e não posso anular sua mensagem. Quando ele olha para Jacó, ou seja, Israel, não vê maldade alguma. Falamos sobre isso através do olhar também de Cristo para nós. Não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor, seu Deus, está com eles e foi aclamado seu rei.
Deus os tirou do Egito, ele é forte como o boi selvagem. Encantamento algum pode tocar em Israel. Magia alguma tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó: vejam o que Deus fez por Israel. Esse povo se levanta como leoa, como leão majestoso que desperta. Não descansa enquanto não devora a presa e bebe o sangue dos que forem mortos. Enfim, então ele estava aqui dizendo que não adianta tentar amaldiçoar Israel, não adianta porque é o povo de Deus. Quando Deus fala ali que ele não vê nenhum ataque, né, uma calamidade, óbvio, é dele para com o povo, não é das nações, né, ao redor que, obviamente, né, notícias até hoje estão nas manchetes aí. Mas enfim, é isso. Fiquem com Deus. Amanhã a gente volta com o capítulo 25, se Deus quiser, ao vivo. E é isso. Bom descanso a vocês. Um beijo. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Amo, amo todos vocês. Beijo. Bom descanso.